Atenção, atenção! Você está no plantão do CPM. Aqui você verá a videoaula sobre as estruturas internas da Terra. Acompanhe o vídeo. Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje iremos apresentar sobre as estruturas internas da Terra. Bom, quais são as estruturas internas da Terra? Bom, temos aqui o exemplo ao lado, que demonstra exatamente quais são as estruturas. Temos aqui a crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Agora chamarei meu amigo José para explicar o restante. Bom, a crosta é a camada mais externa da Terra, com 5 a 50 quilômetros de espessura. Ela é constituída basicamente por rochas e minerais. Bom, a crosta terrestre é dividida em duas categorias, sendo elas a crosta continental, que possui entre 30 a 70 quilômetros de espessura e possui uma menor densidade. E o outro tipo é a rocha oceânica, que possui entre 5 a 20 quilômetros e possui uma maior densidade. Bom, da crosta para o manto, temos a descontinuidade de Mohorovic. E descontinuidade é basicamente uma zona de transição entre uma camada e a outra. Após essa magnífica explicação, vamos agora a uma pequena questão para ver se vocês realmente fixaram o conteúdo dado. Pergunta única. Sobre a estrutura geológica da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte: Alternativa A. Estima-se que, da superfície terrestre ao seu centro, a profundidade média seja de aproximadamente 15.500 km. Alternativa B. O conjunto das crostas continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. Alternativa C. As regiões localizadas nas zonas de subducção e ou afastamento das placas continentais são as mais estáveis do planeta. Alternativa D. O núcleo terrestre corresponde à metade da estrutura do planeta e é constituído principalmente por alumínio e sílica. Alternativa E. Os vulcões são fenômenos geológicos que ocorrem exclusivamente nas áreas de contato das placas tectônicas. Quem disse que a alternativa correta é a letra B, acertou, pois, como foi dito na apresentação sobre o que é crosta, a crosta ela é formada por uma camada estreita e rígida, composta por rochas e minerais diversos, sendo dividida em continental e oceânica. Portanto, a única alternativa certa é a letra B. Bom, agora que explicamos sobre o que é crosta, vamos falar um pouco sobre o que é um manto. O manto, ele... E agora nós vamos falar sobre o manto. O manto possui o silício e o magnésio, que é uma matéria do manto. E ele está dividido em duas partes, o superior e o inferior. O superior possui uma relação direta com a crosta terrestre, tem uma espessura de 30 a 670 quilômetros e ele tem uma maior densidade e a temperatura dele é menor. Já o manto inferior, ele vai de 670 até 2.900 quilômetros. Ele, por ser mais profundo, ele é mais quente. Isso torna menos denso. Ou seja, quanto mais profundo, mais a temperatura aumenta, menos denso ele fica. E no que isso afeta? Nas correntes de convecção. E o que é isso? É a troca de temperatura para equilibrar a temperatura da Terra. Ou seja, no manto superior, como é mais denso, ele afunda. E o manto inferior, menos denso, ele sobe. E essa troca faz com que a temperatura da Terra fique regulada. Nem fique quente demais, nem muito frio. E agora eu vou falar sobre a discontinuidade de Falkenberg, que é uma zona de transição que é entre o manto e o núcleo. Então, e agora a gente falou sobre o manto, vamos fazer algumas questões falando sobre o manto e vamos ler e depois vamos explicar por que aquela questão está certa ou está errada. Bora lá? Assinale a sentença verdadeira sobre uma característica física do manto. Alternativa A. As profundidades do manto variam conforme a quantidade dos minerais. Alternativa B. As camadas do manto são divididas em núcleo interno e núcleo externo. Alternativa C.
As ondas sísmicas presentes no manto geram fenômenos como a radiação. Alternativa D. As altitudes do manto interferem na quantidade de ar presente localmente. Alternativa E. As temperaturas do manto aumentam conforme aumenta sua profundidade. Tá, agora vamos explicar essa questão. A resposta correta é a letra E. As temperaturas do manto aumentam conforme aumenta a sua profundidade. Por que isso acontece? Porque quanto mais profundo vai o núcleo, o manto, mais próximo do núcleo chega. E isso faz com que a temperatura aumente. Bom, explicado sobre a crosta terrestre, humanos, vamos agora para a parte do núcleo. O núcleo é a camada mais interna e profunda da Terra. Ela é composta basicamente por níquel e ela é classificada em duas etapas, em duas camadas, externo e interno. Bom, o núcleo externo é a camada mais... Ei, calma, dá uma segurada aí. Você explicou sobre a crosta com o José. Agora quer cortar até minha parte? Não, dá uma moralzinha aí. Vamos falar sobre o externo. O núcleo externo tem uma elevada fluidez por conta da sua alta temperatura. Com isso também fazendo-a se tornar um estado plasmático, porque a alta temperatura acaba derretendo as rochas. E a sua extensão vai de 2.900 km até 5.150. Pronto, meu filho. Agora você pode vou dar uma moralzinha. Não, Posso explicar agora? fica sem senhão. Núcleo interno. Núcleo interno é uma porção mais sólida do núcleo. Ela está em um estado rochoso, por conta que nessa camada do núcleo há uma elevada temperatura, o que faz com que tudo esteja em volta dele e esteja em estado rochoso. E sua extensão é de 5.150 km a 6.370 km. Parabéns. Dá pra saber se na treinada mais, você gaguejou um pouco, mas eu vou relevar, viu? Bom, após o melhor professor aqui explicar o que sobre os núcleos, iremos fazer uma questõezinha para ver se vocês aprenderam, né? O professor é bom, o aluno nem sempre. A camada mais central da Terra é o núcleo. A principal diferença entre as duas subdivisões, núcleo interno e núcleo externo, é: alternativa A, a composição. O núcleo interno é formado por níquel e enxofre, enquanto os elementos em maior quantidade no núcleo externo são ferro e silício. Alternativa B, o estado físico. Acredita-se que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido e denso. Alternativa C, a temperatura. O núcleo interno é uma região mais fria do que o núcleo externo. Alternativa D, a viscosidade. O núcleo interno apresenta uma viscosidade maior do que o núcleo externo. Pessoal, para quem falou que a alternativa correta era B, acertou. E a alternativa B qual? Porque basicamente uma das principais diferenças entre o núcleo interno e externo está na sua composição e densidade. A densidade do núcleo interno é uma densidade mais densa, enquanto o núcleo externo ele é menos denso. O núcleo interno ele é basicamente em estado rochoso, enquanto o núcleo externo é em estado plasmático. Então, rapaziadinha, espero que vocês tenham gostado sobre essa videoaula e tenham aprendido sobre as estruturas internas da Terra. Também, né? Como não aprender? Um ótimo professor que nem eu ensina tudo. Se você não aprendeu, o erro, infelizmente, é você.